Boa tarde, olá você que acompanha o BNews. Começa agora mais uma entrevista, mais uma edição do Panorama Eleições 2020 com os candidatos à Prefeitura de Salvador. Hoje a gente conversa com Rodrigo Pereira, do PCO. Rodrigo Pereira tem 34 anos e é a primeira vez dele no pleito, em uma disputa pela prefeitura. A gente está conversando com todos os candidatos à prefeitura de Salvador. Algumas entrevistas já estão disponíveis aqui. Já conversamos com Bacelar, já conversamos com Olívia Santana, já conversamos com Isidório. Oi, Rodrigo. Olá, Pedro. Tudo bem? Tudo beleza? Bacana. Obrigado, viu, por ter aceitado o convite para conversar com a gente. Um prazer tê-lo aqui. Obrigado vocês aí por fazer esse convite para nós. Então vamos lá. Candidato, quero começar falando sobre o seu plano de governo. Na verdade, eu fui consultá-lo na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral e não encontrei. Sua equipe me enviou e é um plano de governo que não é específico para Salvador, não é um plano de governo que serve para todas as cidades em que o PCO tem um representante, é isso? Explica para a gente. Exatamente, Pedro. Nós somos um partido nacional. Embora as eleições demarca, né, o território das cidades, mas nós avaliamos que os problemas que vive a população de forma geral, claro que em dimensões maiores nas cidades, nas capitais, nas grandes cidades, tem esse destaque. Mas são os mesmos. Os problemas de transporte, infraestrutura, saúde, educação são os mesmos. Como eu disse, em menores dimensões para algumas cidades. E nós do PCO, a gente participa da eleição até para apresentar esse programa, que é um programa para toda a cidade do Brasil, reafirmando isso, em dimensões menores. Por isso que na verdade, a gente tem um problema sempre com a justiça eleitoral por conta disso, porque eles acham que nós temos que criar um programa para cada cidade, um programa de governo falando dos problemas, das questões daquela cidade específica. Nós sempre apresentamos um programa, seja nas eleições para prefeito, executivo municipal, seja por executivo federal, por exemplo, quando a gente disputa a presidente da República e também quando a gente disputa governo do Estado. O programa nosso é o mesmo. Porque para a gente eleição são momentos de a gente divulgar o programa do partido, que é um programa único nacionalmente. Mas há, como o senhor mesmo disse, há particularidades de cada cidade, não é? Problemas que uma cidade enfrenta, que a outra não enfrenta. A gente tem nossos problemas em Salvador. Eu coloco um para o senhor, por exemplo. Salvador é a vice-líder das capitais em desemprego e desocupação. Alguma outra cidade que o PCO tem representante pode não ser. Não faria sentido ter uma proposta específica para Salvador? Infelizmente, o desemprego ele abate a todas as cidades do país. Seja uma cidade, por exemplo, com 10 mil habitantes. Mas em níveis diferentes. Em nível diferente, claro, em proporção diferente. E traz consequências diferentes. Nós entendemos isso. Mas nós entendemos que a gente não tem que dissertar sobre a questão, porque o que a gente vai debater, por exemplo, essa questão do desemprego. O desemprego, quem resolve especificamente isso, a gente sabe que é sempre ações federais. Ações federais que ajudam, por exemplo, os municípios a garantir, construir um alicerce que possa a partir daí... Só um minutinho. Então, tem problemas que abate os municípios, mas a questão do desemprego, ele, claro, traz impacto. Cidades grandes como Salvador, tá a mesma coisa. Mas para nós é uma política nacional. Como eu dei o exemplo, uma cidade com 10 mil habitantes, o problema do emprego pode ser um eixo central, mas ele pode não ser tão central. Mas essa é a questão. Porque nós não queremos fazer também, Pedro, um processo de mentir com as pessoas. A nossa campanha é sempre dialogar com os trabalhadores, falando a verdade sobre os problemas. E tanto que aqui já destacando, por isso que nós sempre temos eixos nacionais. Na eleição passada tínhamos um eixo nacional do ponto de vista de denunciar o golpe. Mantemos nessa eleição, que é a nossa campanha pelo Fora Bolsonaro, para que nesse processo, que anule todos os processos contra Lula, e que isso leve Lula a ser candidato a Lula presidente. Porque nós avaliamos que aqui ressalta um problema do emprego, que não é um problema que Salvador especificamente vai resolver.
E é uma questão que necessita diretamente do governo federal. Por exemplo, se a gente for debater a questão de empregos temporários em Salvador. Salvador é uma cidade que vive de serviços. Mas Salvador tem um ciclo de 3 meses que vive do turismo, intensamente. Claro que eu tenho um ano todo, mas intensamente. Dezembro, janeiro e fevereiro, tem as festas populares, tem um carnaval que tem esse processo. Mas nisso, depende diretamente do governo federal. Porque o governo federal vai ajudar quanto? Como? Transporte, seja transporte aéreo ou transporte terrestre. Se não tiver uma política nacional de incentivo, de ajuda para que essas pessoas desloquem, vai ter problema do ponto de vista das pessoas chegarem em Salvador. Se não tiver uma política nacional, por exemplo, quando é debate a questão de hortelaria, não vai resolver o problema do emprego em Salvador. É essa a questão. E ao mesmo Mas há tempo, uma atuação municipal também, não é? Incentivos fiscais, por exemplo, nessa época de pandemia. mas é bem limitada, Pedro. Diretamente é bem limitada. Infelizmente, assim, ó, eu vou entrar no problema nessa questão da pandemia, mas é bem limitada a ação em Salvador. Por exemplo, Salvador tem um orçamento, se não me engano, vai ter uma previsão, na verdade, de orçamento para o ano que vem. Deixa eu pegar aqui os dados aqui, de 8 bilhões. 8 bilhões. Isso, quando a gente pega isso aí e reparte entre as secretarias que têm condições de resolver, vamos dizer, o problema, isso é nada. Para uma cidade como Salvador, é nada. Salvador vive diretamente de recursos federais. Então, o que o prefeito poderia fazer, por exemplo? O prefeito, e por isso que a nossa campanha, e eu tenho dito, não sei se você ouviu aí em outras emissoras, outros canais de comunicação que abrem espaço, que nós temos dito, qualquer candidato que falar que vai resolver, inclusive tem candidatos aí que vai tá dizendo aí que vou fazer não sei quantas creches, não sei quantas escolas, vou fazer não sei quanto negócio de empreendedorismo, que nós avaliamos que isso aí é mentira, porque não tem condição. Salvador viveu, por exemplo, vai dizer a você, viveu um boom, por exemplo, no governo Lula, no governo do PT, no governo federal do PT, viveu um boom do ponto de vista da construção civil. Hoje você anda em Salvador, tem vários prédios que estão parados, vários prédios que estão inacabados, por questão que assim, existia um incentivo do governo e que esse incentivo acabou. Por isso, Salvador depende diretamente de recursos e de uma política nacional. E, na nossa opinião, você só resolve isso se não tem um governo minimamente progressista. Por isso que o prefeito depende. Então, se o senhor fosse eleito, por exemplo, a partir de 2021, o senhor é o prefeito de Salvador, só que Bolsonaro aqui é o presidente, pelo menos nos próximos, até 2022, caso ele depois fosse substituído, tudo bem, mas pelo menos até 2022, o senhor não atuaria na cidade? Porque é inviável. Plano... Você, ó Pedro, aí eu vou me destacando aqui para o que tem um sentido para nós no processo eleitoral. Nós temos toda a clareza, porque a gente também não plantamos ilusões, nem para nós, nem para eu como candidato, nem para o nosso militante, nem para a classe trabalhadora como toda. A eleição, infelizmente, é uma farsa, né? É uma eleição antidemocrática. E aqui eu vou iniciar denunciando, agradecer já o Bocão News por abrir esse espaço, mas, por exemplo, teve um primeiro debate da Bandeirante, que nós não fomos convidados, nós fizemos todo o diálogo, inclusive denunciamos isso. Vai ter agora, sábado, uma série de 3 debates aí, comandado e feito pela TV Educativa, pela TVE, que nós não fomos convidados, inclusive estamos denunciando isso. Fizemos uma série de matérias, que inclusive eu acho que vocês noticiaram na semana passada, denunciando isso, que assim, a eleição é uma fraude. Nossa participação na eleição é justamente para denunciar esse processo, que ela é tão desigual. Nós não temos ilusões. Se por acaso, aí é um si, né? Um si gigantesco. Se por acaso nós formos candidato, nosso papel será denunciar todo o golpe que vive nesse país. Porque não tem condição, assim. Mas então não vai haver uma atuação em Salvador. Vai haver sim uma atuação. Haveria, se tivesse, que eu estou dizendo assim, ó, numa perspectiva que assim, ó, sem ilusões, que eu não quero aqui ninguém depois dizer assim, ó, Rodrigo com ilusões e teve tantos votos. Não tenho ilusão. Não tenho nem perspectiva, nem vou dizer quantos votos eu acho que eu vou ter, o que o partido vai ter aqui em Salvador. Mas nossa campanha, no ponto de vista de denunciar. Infelizmente, eu estou dizendo assim, Pedro, com muita tranquilidade aqui, não só Rodrigo, qualquer outro candidato, a não ser aqueles que faz malabarismo, e chega, pode dizer assim, malandragem para governar, é mentira, porque é uma farsa. A gente vive assim, ó, Salvador, por exemplo, eu estou visto andando pela cidade, virou uma pandemia de troca de lâmpada LED. O prefeito aí de Salvador, Assemineto, disse que botou lâmpada aí, mentira. Tem um condomínio na região ali do Cabula, ali, no Resgate, por exemplo, que eu fui lá que uma pessoa denunciou. Eu não tirei foto porque eu não ia expor os profissionais, porque os profissionais não têm nada a ver, os profissionais que prestam serviço. Mas a prefeitura tem isso, está trocando lâmpada em lugares que até não tem necessidade, em Salvador. Lugares que a lâmpada, não é lâmpada LED, claro, LED, mas é lâmpada que o local é iluminado. Está trocando lâmpada, é uma pandemia disso. É um processo que você vê carros de borra de asfalto circulando pela cidade.
A nossa campanha tem como essa denúncia, assim, ó, tem condição de se resolver sem os problemas, derrubando o Bolsonaro. Candidato, o senhor já falou nisso, né, que é um plano nacional, de que depende basicamente do governo federal, aí eu ia passar por temas, mas isso até dificulta esse roteiro, mas enfim. Não dificulta não, Pedro, pelo contrário, porque nós vamos apontar aqui, nós assim, ó, nós estamos apontando nos diversos problemas. Aí, se você não disser transporte público, o eixo, nós vamos justificar, porque não é um processo assim de assolto, nós justificamos porque a gente apontamos os problemas, diferentemente de outros. Saúde, por exemplo, saúde. A pesquisa Ibope apontou que a principal preocupação do soteropolitano hoje em dia é saúde. Essa pesquisa foi feita recentemente, então com certeza isso tem relação com a pandemia, né? As pessoas associaram logo ao tema. 70% responderam saúde. O que o senhor pensa sobre a saúde em Salvador? O que dá para fazer para melhorar? Quais os problemas que o senhor enxerga? Que pontos o senhor contemplaria que não foram contemplados por ACM Neto nos últimos 8 anos? Aí, justamente, Pedro, por isso que nós estamos dizendo que assim, a eleição no município ela tem tudo a ver com a situação que a gente vive nacionalmente. Houve um golpe em 2016, uma presidenta eleita foi golpeada, depois houve reformas sem nenhum tipo de consulta popular, reforma trabalhista, terceirização, aprovou a PEC, a Emenda Constitucional 95, que inclusive dá impacto na saúde. E na saúde eu vou destacar aqui, ó, 10 de janeiro era para a prefeitura fazer o recadastramento da população. A população fazer recadastrar, porque se as pessoas não sabem, aqui eu vou informar, o SUS, as pessoas recebem, o dinheiro que chega no município do SUS, que é o que resolve o problema, por isso que eu estou dizendo, o problema é nacional, recebe proporcional ao número de população. Precisa fazer um cadastramento. Aí, com a desculpa da pandemia, isso para mim, para nós do Partido da Causa Operária, é uma desculpa, o prefeito disse que esqueceu de fazer uma campanha. Mentira. É um processo que ficou assim, ó, porque fica só na malandragem, fica só na mentira. E aí agora Salvador está correndo agora para fazer o recadastramento. Porque se não bater mínimo 90%, Salvador vai receber menos recurso, que aí impacta do ponto de vista da questão nacional. E aí é que eu vou trazer uns dados. Salvador, com toda a extensão territorial, com o número de população, temos mais de 3 milhões de população, tem só 41 ambulâncias da SAMU. Essas ambulâncias, necessariamente, precisam de dinheiro do governo federal. Porque essa inclusive, que é um programa que foi iniciado aí no governo Lula, que só inicia porque a prefeitura ela não tem condição de comprar uma ambulância daquela. Ela recebe a ambulância, ela toda equipada, que o valor que é cada ambulância, se o prefeito fosse tirado de recursos próprios do município, não teria condição. O que ele tem ainda, assim, ó, o prefeito recebe a ambulância equipada e ainda precisa de subsídio do governo federal para manter esse serviço. Porque senão não mantém. Por isso que nós estamos dizendo assim, ó, os problemas que vivem Salvador, não só Salvador, a maioria das capitais, a gente pode fazer um destaque aqui, São Paulo, mas mesmo assim Rio de Janeiro hoje tem grande dificuldade, necessita diretamente de recurso direto do governo federal. E aí, por isso que nós não fomos fazer firula. Nós estamos na eleição para denunciar, para dizer aqueles que estão dizendo aí que vão fazer, que é tudo mentira. Na nossa opinião, assim, ó, tem que derrubar esse governo. Por isso que assim, nós estamos destacando aquilo que realmente são os problemas centrais. Por exemplo, dizer assim, ó, o prefeito fica vendendo aí que fez não sei quantas UPAs. A maioria das UPAs que foram feitas aí, foram feitas pelo governo do Estado. Inclusive, nós temos uma série de divergência política, mas foi feita pelo governo do Estado. E essas UPAs passam a ser operadas pelo município, mas mesmo assim precisa de recurso federal e governo do Estado para se manter. Por isso que nossa campanha tem esse eixo do Fora Bolsonaro. Eu quero dizer a quem está nos assistindo que pode enviar perguntas ao candidato que eu encaminho. Estou vendo algumas pessoas entrando e cumprimentando, podem também enviar perguntas. Candidato, o senhor, caso eleito, vai prorrogar o auxílio? O que o senhor pensa sobre o auxílio municipal de R$270? O senhor prorrogaria durante o ano de 2021, já que ainda estaríamos sentindo os reflexos da pandemia? Pedro, esse auxílio que a gente diz é um auxílio miséria. Assim como agora com a redução do auxílio de 600, que 600, nitidamente, qualquer pessoa, qualquer dona de casa, qualquer cidadão que sabe matemática simples, quando bota lá água, luz, internet, todo mundo precisa hoje, com esse processo da pandemia, ficou evidente qual a qualidade da internet que a gente tem no nosso país. E se você bota as questões mínimas de uma cesta básica mínima, R$600 já não dava. 300 já não dá mínima, ainda que não dá mesmo. É o que a gente diz, é auxílio miséria. O prefeito fez malandragem.
Porque o prefeito pegou um auxílio que, segundo os dados, a prefeitura garantiu esse auxílio a coisa em torno de 10 mil pessoas em Salvador, que é uma merreca. A nossa política é do ponto de vista de enfrentamento do governo Bolsonaro, porque ele fez malandragem, pega o dinheiro do povo, porque o dinheiro do auxílio é dinheiro do povo. Pega o dinheiro do povo e fica fazendo essa malandragem, essa chantagem com a população. Enquanto os bancos receberam 3 bilhões, a população não recebeu, do ponto de vista de investimento do auxílio emergencial, não chegou a 10% do que foi colocado. O senhor aumentaria, então? O senhor aumentaria o valor? Claro, a nossa proposta, primeira questão, nós temos com proposta aqui, é importante também, nesse momento, colocar, de um salário de 5 mil reais. E para nós, o auxílio ele deveria ser... Para a gente, para início de conversa, teria que ser, no mínimo, o salário mínimo. No mínimo isso. O auxílio tem que ser... Mas a prefeitura está quebrada. Mas é exatamente o que eu estou dizendo a você. Por isso que aí você joga justamente no eixo, na central do problema. Por isso que nós dissemos que nós não vamos dizer malandragem, nós não vamos fazer demagogia na eleição, porque é um problema que só o governo federal resolve. E para isso precisa derrubar Bolsonaro. Porque a prefeitura ela não tem capacidade econômica de garantir auxílio. Hoje, como você mesmo disse, 50% da população de Salvador ou está desempregada ou está em subemprego. Ou até tem aquelas pessoas que são invisíveis. Que mas conseguiu esse de 270. O senhor prorrogaria enquanto tentaria negociar com o governo federal? Aí a nossa política é assim, quem tem que garantir é o governo federal. Então o senhor não prorrogaria? Tem um dinheiro do povo. Não é prorrogaria, não, porque não é um programa que não é uma assistência, não é um auxílio miséria, é um auxílio que que o prefeito usou para fazer politicagem, assim como ele fez quando fez a medida restritiva, que pegava os ambulantes, expulsava e dava uma cesta básica, que eu vi uma cesta básica, calculei com uma pessoa que recebeu, que não dava R$120 a cesta básica. O prefeito utilizou a pandemia para fazer propaganda para o seu candidato. Assim como aí, que denuncia aqui, que uma das atividades que ele fez de lançamento, de inauguração do restaurante comunitário em Pau da Lima, que ele fez a inauguração justamente no dia do aniversário do Bruno Reis, que é o candidato dele. Ele utilizou a pandemia para fazer propaganda política. Por isso que nós dizemos que esse auxílio de miséria, quem tem que resolver é o governo federal, porque o dinheiro do povo centraliza. A gente sabe que a captação de recursos, o recurso dos impostos centraliza no governo federal. O governo federal deveria garantir para todos os trabalhadores, enquanto durar a pandemia, enquanto você não tiver uma vacina que realmente resolva o problema, um auxílio que seja, no mínimo, o salário mínimo. Isso não é de obrigação do prefeito. Por isso que, para nós, precisamos fazer uma ampla mobilização para derrubar esse governo fascista. Mas isso é uma mobilização com o Congresso, não é? Os deputados, os senadores, eles podem fazer isso. Agora, o senhor, como prefeito, não teria, talvez, esse contato, essa mobilização direta. A nossa campanha tem como intuito mobilizar a classe trabalhadora para lutar contra esse governo que está aí. Porque assim, como eu disse e reafirmo, qualquer um que vem aqui, você mesmo falou assim, a prefeitura não tem condição de manter um auxílio, não tem condição de manter esse auxílio 270, porque o que o Neto está fazendo aí é malandragem eleitoral. Está pegando dinheiro para ganhar a eleição, para garantir a eleição do seu candidato, está prorrogando esse auxílio, está fazendo esse processo aí, porque ele quer garantir os votos. Quer garantir o voto do setor, que é só um setor minoritário, porque pegou uma pequena parcela. Como eu disse, isso são dados que ele mesmo apresentou, a própria prefeitura apresentou, que é algo em torno de 10 mil pessoas que estão recebendo esse auxílio miséria. Que para alguns que estão morrendo de fome, pode ser muita coisa, mas não resolve a miséria das pessoas. É só a gente dar para o Salvador. O número de pessoas que estão catando lixo todos os dias é enorme. Nossa sede está aqui no centro de Salvador, aqui na Carlos Gomes. Esse horário, que é o horário que as pessoas começam a botar o lixo, a gente vê o número de pessoas catando lixo, catando papel, catando latinha. No horário de meio-dia, a gente vê as pessoas se humilhando nas portas do restaurante com a vasilha, pedindo um resto de comida. Por isso que assim, nós não vamos fazer malandragem eleitoral, nós não vamos fazer demagogia. Precisa derrubar esse governo fascista para garantir realmente vida às pessoas. Como essa questão da fome chegou, dados oficiais aí, foi apresentado há 2 semanas atrás, que chegamos ao ponto de miséria dos anos 90. Mas o senhor... E Salvador sofre por isso. O senhor está com um discurso nacional. O senhor acha que isso cabe a um candidato à prefeitura? Que o senhor tem esse poder de derrubar Bolsonaro? Não, eu não tenho. Eu individualmente não tenho. O Partido da Causa Operária tem feito uma mobilização desde 2018, inclusive. No segundo turno, quando terminou o segundo turno da eleição, nós dissemos para tem documentos oficiais aí, pode pesquisar. Nós dissemos que era uma eleição sobre golpe, é uma eleição que foi organizada, não para eleger Bolsonaro. Naquele momento, a burguesia queria eleger outro candidato. O candidato da burguesia era o Alckmin. Mas como o Alckmin não tinha uma base social, claro, com uma base social fascista,
Bolsonaro que tinha, levou a eleição de Bolsonaro. Nós chamamos já no segundo turno da eleição de 2018 o fora Bolsonaro, porque nós já estávamos dizendo que Bolsonaro leva a miséria. E quando teve a pandemia, aprofundou mais ainda essa miséria. É o que a gente vê, por exemplo, aqui eu estou com um adesivo aqui do Sindicato dos Correios, o Sincotelba. Está numa campanha aí, ó. O governo vai autorizar agora em janeiro, vai mandar um projeto agora em janeiro para o Congresso Federal, para o Senado e para a Câmara, para privatizar os Correios. Esse aí vai demitir, a previsão é demitir, no mínimo, 50 mil trabalhadores diretos, fora os indiretos. Por isso que a nossa luta é essa, que assim, ó, o prefeito vai ter poder de resolver os problemas em Salvador? Não vai. Por isso que a nossa eleição é de denúncia desse processo todo. Porque aquele que disser que vai fazer, vai resolver o problema da saúde é mentira. Aquele que vai dizer assim, ó, vou fazer empreendedorismo é mentira, porque não tem quem compre em Salvador. Qual a opinião do senhor sobre volta às aulas, por exemplo, que isso aí sim é uma atribuição do município, decisão de volta às aulas no meio dessa discussão de pandemia, de segurança dos alunos, professores, o que o senhor faria? Nossa opinião é que só tem condições de voltar às aulas, não só em Salvador, mas do Brasil. Nós temos uma campanha nacional que colocamos com educadores em luta para barrar esse processo do golpe. E avaliamos que só tem condições de voltar às aulas quando tiver a vacina. Porque só a vacina pode resolver o problema. Porque você vai voltar às aulas, você vai expor as crianças, como a gente está anunciando. O próprio prefeito, embora a gente tenha muito cuidado quando a gente fala, mas assim, está dizendo que aumentou a taxa de leitos de pediatria aí do Covid. Embora que aí é um negócio estranho. Aumenta das crianças e dos adultos está reduzindo. É um dado muito estranho. Mas isso também, do ponto de vista, pode dar uma sinalização, dar comprovação do quanto essa questão de atingir as crianças. Já matou uma parcela de idosos. Por que é estranho essa taxa de ocupação? Não entendi. É porque é estranho, Pedro, como é que as crianças, de repente, passam a ser contaminadas. As crianças não andam sozinhas. Aí o prefeito alegou aí que é por conta da movimentação, da praia, assim. Uma criança não vai na praia sozinha. Aí a criança se contaminou, o pai, a tia, o avô, a mãe não se contaminou, é estranho. Desativou o hospital de campanha na Fonte Nova. Está dizendo que os leitos adultos tá aí, de repente, assim, está batendo uma, entre aspas, uma segunda onda que está atingindo crianças. Eu tenho muita cautela do ponto de vista desses dados aí. Porque, assim, ó, eu acho que é tudo manipulado. É tudo feito um processo aí para manobrar e manipular os dados e manipular os interesses. Porque, Pedro, estamos vendo uma eleição sobre pandemia. E nessa eleição, os golpistas estão fazendo de tudo aí para garantir a eleição. A Assembleia está fazendo isso. Não é à toa aqui, que é importante denunciar, que 3 emissoras, a TV Record, SBT e a TV Bahia, que pertence à família do ACM, elas se reuniram e cancelaram o debate. O debate a gente sabe que é onde você realmente muda a eleição. E eu estou aqui denunciando o debate que não aconteceram, que estava previsto que a gente não iria participar. Mas mesmo assim nós lutamos e reivindicamos para que tivesse debate. Só para constar, para quem está nos acompanhando, para contextualizar, houve o debate da Band, foi o primeiro e único até agora, e vai ter o da TVE no sábado, e o critério de convocação dos candidatos que eles utilizaram foi uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que obriga a emissora a convocar os candidatos que tenham até 5 representantes no Congresso. E o senhor, nem César Leite, do PRTB, se enquadram nesse critério que eles utilizaram. Não, Pedro, vou pedir desculpa a você. Contextualizar. Assim, a legislação, Pedro, sobre essa questão do debate, a legislação, ela deixa facultativo. Embora nós discordamos... Foi isso que eu disse, candidato, que a obrigação é de acordo com essa resolução, que se eles quisessem, eles poderiam convidar o senhor e César Leite também, mas optaram por apenas convocar os que são obrigados. Exatamente. A nossa denúncia vai nessa perspectiva, que assim, isso é retrato contra a eleição antidemocrática, que para a gente aqui fazer uma denúncia. A direção da TVE e o governador Rui Costa, porque ele deveria, porque se ele se coloca como um amplo democrático, claro que ele não tem, vamos dizer, ele diretamente não tem um poder, porque ele não pode colocar o poder dele como governador numa emissora pública, embora muitos não utilizaram, né? Que aqui é ressaltar, a própria família Semi, quando governava a Bahia. Mas nesse processo, como o governador se coloca como democrata, deveria garantir participação. Eu não vou aqui reivindicar a participação de outros candidatos, cada um que lute por si. Mas nós do PCO estamos na luta, que assim, achando que é um absurdo a direção da TV não nos convidar, porque mostra como tão antidemocrática a eleição, que é um esquema, claro, bota como que é esquema, porque sabe que nós somos uma voz dissonante na eleição, porque como eu estou dizendo aqui, e eu tenho dito em todos os momentos que tem nos convidado, não vou fazer demagogia, e eu estou fazendo demagogia, eu comprovo, você mesmo colocar, Salvador é uma cidade falida economicamente, tendo um governo fascista, de ter o fascista como o de Bolsonaro, é impossível de você ter uma cidade desenvolvida.
Porque vivemos isso que eu estou retratando aqui, ó, a situação que a gente vive hoje da construção civil em Salvador. Mas não Vários tem prédios algo, inacabados. não tem algo que o senhor pensa no local, para Salvador, que é possível o prefeito fazer, que seja uma atribuição municipal, Pedro, independentemente de quem esteja no governo federal. Porque se o senhor, não é quem foi eleito para governar a partir de 2021 vai ter que lidar com Bolsonaro pelo menos até 2022. O que dá para fazer, então, com ele lá? Que o senhor pensa sobre isso? Pedro, o mínimo que dá para fazer é você tentar administrar com escassos recursos. Como eu disse, Salvador é uma cidade de serviço. E nesse processo da pandemia, a situação é pior ainda. O comércio Salvador, que abria entre 7 e 8 horas, hoje já abre entre 9 e 10 horas, porque não tem pessoas para comprar. Esse horário, por exemplo, as lojas estão todas fechadas. As lojas estão fechando entre 13 e 4 horas da tarde. As pessoas não têm dinheiro. Só quem gera emprego é o governo federal, com incentivo. Só o governo federal que pode organizar esse processo, pode organizar e pode incentivar, e pode garantir empregos para Salvador, e principalmente assim, Salvador por ser uma cidade turística, garantindo melhoria na cidade, centro histórico de Salvador, que aí eu estou dizendo a você, que eu convivo no centro histórico. O centro histórico de Salvador é a mesma coisa de Salvador, é dois centros históricos. Tem um centro histórico para os turistas e tem um centro histórico para os baianos, para a população que vive ali naquela região, que é uma parte inacabada, abandonada, que é uma série de pessoas que vivem em extrema exposição, seja por ser usuário de drogas, seja por ter dificuldade financeira, e acaba vivendo ali naquela região, nos extremos ali, os escondidos ali, os invisíveis. Se você não tiver política, por exemplo, nacional, de incentivo, por exemplo, do turismo, que você reduza a passagem de avião, que você reduza passagem de ônibus, que você garanta que as pessoas possam circular e possam vir em Mas Salvador para é possível também fazer, promover iniciativas municipais. Pedro, é impossível, Pedro. É impossível se você tem um governo nesse aspecto. Você viajar hoje pelo Brasil está super caro. Estamos voltando aos tempos que a gente vivia isso nos anos 90, que era mais barato você ir, por exemplo, para a Argentina, para o Chile, os países aqui da América Latina, do que você viajar dentro do país. Porque a passagem dentro do Brasil, de Salvador, São Paulo, está chegando para essa cara. E as empresas estão fazendo um processo para incentivar as pessoas a saírem do país. Se você não tiver uma política nacional de incentivo a isso, de estímulo... Eu estou aqui defendendo princípios aqui, que é princípio da sociedade burguesa. Nós defendemos um processo revolucionário. E aí que é essa questão, que assim, ó, não tem condição, porque assim, ó, eu não vou chegar aqui, e aí nós reafirmamos sempre assim, dizer assim, vou fazer mais creches. A política de creche precisa diretamente do governo federal. E aqui fazer uma denúncia. Quando a presidenta Dilma foi eleita, ela propôs um programa chamado Brasil Carinhoso, Brasil alguma coisa do tipo, que era para construir 6 mil creches no Brasil todo. O prefeito da seminária, aí a proposta do governo federal naquele momento era para que os municípios arrumassem um terreno, legalizassem o terreno, e o governo federal iria construir e equipar as creches. E Salvador, se não me engano, tinha uma perspectiva de construir 100 creches. O prefeito da seminária não conseguiu um terreno em Salvador, não regularizou um terreno para construir uma creche. Nós temos um problema de creche. Se você não tiver uma política federal, não constrói. Porque assim, ó, o prefeito não resolveu o problema de creche na cidade. Não resolveu nitidamente. Ele fez o quê? Ele fez aquilo que a gente disse, que é malandragem. Ele pegou alguns lugares, revitalizou ou reformou as escolas e reinaugurou. Fez uma ou outra. E para dizer que está fazendo muita coisa. Não faz. O que faz é bandidagem. E aqui também vai... Nosso tempo de conversa, de entrevista se encerrou. Então vou deixar agora um momento para o senhor fazer as considerações finais, tá bom? Pronto, eu vou convidar todos a entrar nessa campanha conosco, a campanha pelo Fora Bolsonaro, essa campanha que leve à anulação de todo esse processo contra Lula, que Lula possa ser candidato e possa eleger presidente, que a classe trabalhadora julgue Lula na urna, sem nenhuma fraude eleitoral. Ao mesmo tempo, fazer um convite. Nessa sexta-feira, vamos fazer aqui um debate sobre a importância da greve geral, nossa sede, aqui na Rua Carlos Gomes, 901. E no sábado, vamos no mesmo horário do debate da TVE, vamos fazer um debate apresentando nossas propostas, denunciando a fraude eleitoral, aqui também no nosso espaço. No sábado, aqui na Rua Carlos Gomes, 901, vamos fazer um debate no mesmo horário para denunciar esse governo fascista e botar para fora. Nossa campanha tem como um eixo central mobilizar a classe trabalhadora para derrubar esse governo. Não temos condições de chegar até 2022. Alguns acham que sim, mas nós não. Aí aqui, com todo o respeito aqui, o Leandro, coisa do tipo, os fascistas aqui estão atacando a rede, mas não tem problema não. Os fascistas ficam assim, porque a gente vive um momento desse, que os ratos saíram do esgoto. E infelizmente, felizmente Bolsonaro é um rato, mas ele não é um rato sozinho. Tem vários outros ratos aí, tem vários ratinhos aí que ficam nas redes aí,
são semifascistas aí. Mas não tem problema não, nós vamos continuar essa luta para derrubar esse governo fascista. Bolsonaro é inimigo dos trabalhadores, é necessário uma ampla mobilização. E aqui deixar nossa solidariedade aos trabalhadores dos Correios, da Petrobras, os Correios daí para ser privatizado, é a empresa que mais tem funcionário público, que mais tem trabalhadores. Estamos aqui denunciando todo esse desmando. É necessário uma ampla mobilização. Estamos juntos com os trabalhadores do Correio, da Petrobras, de todas as empresas que estão para ser privatizadas. Só a nossa luta, a nossa mobilização. O convite que a gente faz às pessoas, entre nessa campanha e vote 29, claro. É necessário, porque votar 29 significa dar esse grito contra esse governo fascista. E reafirma aqui, Pedro, a Semineto é aliado de Bolsonaro. A Semineto é presidente do DEM, o presidente da Câmara é do DEM, o presidente do Senado é do DEM, Onyx Lorenzoni, que é o ministro da Cidadania, o ministro que tem a responsabilidade, que deveria ter, né, a responsabilidade do ponto de vista de garantir o auxílio emergencial à classe trabalhadora, é do DEM. O Assemineto participa da gestão de Bolsonaro, mas ele faz de tudo para descolar. Ele faz de tudo para dizer que não. Inclusive o Bruno Reis. Bruno Reis aí, que é um amigo de Gedel, né? Gedel que pediu, que a semana teve negado o seu pedido de soltura, nem soltura, de prisão domiciliar, prisão semiaberta. Caiu aí. Que era o padrinho de Bruno Reis, era o Gedel, né? Ele renegou aí o padrinho dele. Mas nessa luta, assim, ó, a Semineto toma café e janta com o Bolsonaro. É fascista, agora é um fascista adestrado, né? Não é um fascista igual o Bolsonaro que fala tudo. Mas a prática dele é fascista. É só a gente ver. Fernando Vieira, um abraço. Vote 29, Fernando. Eu sei que você é fascistinha, mas estamos na luta aí. E aqui agradecer, Pedro. Aqui, mesmo a isso, fascista, estamos na luta aí para derrubar esse governo fascista. E venha conosco nessa luta pelo Fora Bolsonaro, por Lula candidato, Lula presidente. O senhor ainda tem 2 minutos, se quiser. Senão a gente encerra. Então, vou falar também aqui a agenda. No sábado pela manhã, vamos estar na Rótula Feirinha em Cajazeira. Chamamos todos também a entrar nessa agenda conosco. E no domingo vamos estar em Itapuã. É importante que a classe trabalhadora se organize, entre nessa mobilização conosco, participe dessa campanha para denunciar o golpe. Essa eleição é uma fraude. Eleição é antidemocrática, não garante a participação ampla da classe trabalhadora. Só a nossa mobilização pode derrotar esses golpes. Essa é a denúncia aqui. Ó. A Semineto é aliado direto do Bolsonaro. Não dá para fingir aqui com as coisas. E tem, infelizmente, aí, candidatos que ficam mentindo isso. Candidatos, inclusive, da esquerda. Inclusive, aqui é importante também denunciar que candidatos que fazem oposição, inclusive, que compôs aí com o cara do agronegócio. O vice-governador é o cara que organiza o agronegócio na Bahia. E tem um candidato aí que, infelizmente, que é um partido de característica de esquerda, mas que resolveu compor com ele. E esse é um grande erro, porque esses mesmo que hoje que estão aliados aí, junto com o Leão, esse deputado do PP vai votar a reforma administrativa. Reforma administrativa vai entrar na pauta logo depois das eleições. Reformas essas que vai tirar direito dos trabalhadores da rede pública, que depois vai bater em Salvador. Só a nossa mobilização, esse nosso convite, a eleição para nós é um momento de a gente convidar a classe trabalhadora para se mobilizar contra todos esses governos, contra todas as maldades desse governo fascista. Por isso que chamamos todos a entrar nessa campanha pelo Fora Bolsonaro, por Lula candidato Lula presidente e votar no dia 15 e 29. Porque votar no 29 significa essa expressão dessa luta aí para derrubar esse governo fascista. Fora Bolsonaro, Lula candidato, Lula presidente. Candidato, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e tchau, tchau. Tchau. Bom, então foi isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma entrevista da série Panorama Eleições 2020 com os candidatos à Prefeitura de Salvador. Esta entrevista, assim como as outras, ficará disponível aqui em nosso Instagram, no nosso espaço do IGTV, e também será disponibilizado depois em formato de podcast. Sim, estamos no Spotify, é só procurar por Panorama Eleições 2020. Tchau, tchau e até a próxima.